O que é ser pai? O que é ser mãe? Alguns dirão é uma bênção, outros dirão, meu Deus, é algo que a gente nem sabe explicar. Se mãe, pai, parentalidade fosse uma profissão, seria a profissão mais importante do mundo. Por quê? Porque mesmo sem você ter nenhuma preparação, você ganha uma riqueza muito grande, que é o filho. E ele chega e fica aí disponível para você fazer com que se transforme em um ser humano. Você tem que cuidar, você tem que pagar as contas, você tem que nutrir. E é uma profissão para a vida toda. Não existe ex-pai, ex-mãe, não existe ex-filho. E você já prestou atenção que muitas vezes nós nem nos preparamos para ser pai ou ser mãe? Às vezes estragamos aquela riqueza toda, aquele ser humano que vem puro, em uma potencialidade tão grande, pura potencialidade. Só que a gente não sabe como funciona, não vem com manual de instrução, não é mesmo? E ultimamente eu tenho recebido muitos pais que têm se queixado do quanto está árdua a tarefa de educar nos dias atuais. O quanto não sabem o que fazer, como fazer. O número de crianças pequenininhas que já vão para o psicólogo, outros que já tomam medicamento para serem mais tranquilos, é assustador. E existe uma ferramenta chamada programação neurolinguística que tem contribuído com muitos pais para que eles possam exercer essa função com mais segurança. Porque a PNL é como se nós recebêssemos esse manual de funcionamento, como eu funciono, como o outro funciona. Tem uma palestra que eu sempre faço nas escolas que se chama Educação Emocional na Arte de Educar, ou Inteligência Emocional na Arte de Educar. O que isso significa? Que muitas vezes nós sabemos o que está certo e o que está errado, mas a nossa forma de falar às vezes machuca ou às vezes não dá o limite que a criança precisa. Me lembro uma vez, quando meus filhos eram pequenos, uma menininha de 4 anos, a Larinha, virou para o pai e falou, a gente estava numa festinha infantil, um aniversário de criança, num playground, no prédio onde tinha esse playground, e aí ela falou assim, papai, eu posso brincar na areia, no playground? Ele falou, não vai não, filha. E ela foi. E depois ela chegou toda suja de areia e o pai, ô filha, eu falei para você não ir. Ela falou assim, você falou não com jeito de sim. Olha que interessante. Será que nós estamos sabendo pontuar de verdade o que pode, o que não pode? E às vezes eu encontro pais com adolescentes de 30 anos. E as mães falam assim, o que eu faço? Eu falo, para de fazer. Deixa se virar. Aliás, isso já deveria estar acontecendo. Existe um pressuposto da PNL chamado confiança na competência. A melhor coisa que eu posso fazer pelo meu filho é deixá-lo cair, levantar, adquirir confiança nele mesmo. Mas às vezes nós pais, e eu me incluo, amortecemos tanto a queda dos meninos que eles não criam anticorpos, que eles não criam maturidade para lidar com os desafios da vida. Isso começa com coisas bem simples.
participando de uma palestra com Tal Ben-Sahar, aquele professor que dá a disciplina de felicidade em Harvard, dentro da psicologia positiva. Tal Ben-Sahar fala da importância de alfabetizar as crianças desde pequenininhas. E ele dá um exemplo, quando ele estava com seu filho também bem pequenininho, de 3 anos, e o menininho estava brincando com um bonequinho, aqueles bonequinhos de borracha pequenininho, e o bonequinho caiu no poço do elevador, isso nos Estados Unidos. E naquele momento a criança começou a chorar muito e o pai, Tal Ben-Sahar, já foi: vem cá, filho, o papai vai comprar um monte para você. E a esposa dele lembrou a ele: não, deixa ele chorar. Olha que oportunidade incrível ele está tendo para lidar com frustração. Mas a gente não precisa trazer um exemplo internacional para isso. Basta a gente olhar o que acontece nas nossas casas. Se você é pai ou mãe, e se você chega em casa e a criança está com raiva, frustrada, triste, porque um brinquedo que ela gosta muito quebrou, o que você faz? Primeira coisa, não fica assim não, ou não é permitido ficar triste ou com raiva. Qual outra coisa que você faz? Fica assim não, vamos lá, vou comprar outro e vamos colocar no lugar. E o que estamos fazendo? Tirando daquela criança a oportunidade de aprender a experimentar tristeza, frustração, raiva. E se ela não aprender agora, pode ser que ela vá adultecendo sem saber lidar com isso. E aí, isso é um comentário que a gente vê de muitos pais: esse menino não sabe lidar com frustração. Ele é intolerante. E eu te pergunto, você ensinou ele a lidar com frustração? Será? Minha mamãe falava assim: esses meninos de hoje não têm sofrimento para sofrer. Olha que coisa linda. Ou seja, sofrimento, maturidade faz parte da vida. E é necessário que a gente aprenda a deixá-los experimentar isso. Porque senão essa criança cresce, quando ficar adulta, perder a vovó, não tem como botar outra vovó no lugar. Se perder o namorado ou namorada, ele não vai querer se matar ou matar a namorada, porque ele vai saber: frustração, tristeza, eu já experimentei na minha infância, eu sei como é. Então o ideal é: filho, isso aí que você está experimentando é tristeza, porque você gostava muito desse brinquedo, não é verdade? E agora você não tem ele mais. Você pode chorar no meu colo, você pode chorar no meu ombro, e tá tudo bem. Isso se chama tristeza. É estranho, né? Você não precisa fazer desse jeito, mas experimente permitir que a criança lide com frustração, porque a vida é cheia de altos e baixos, não é uma reta plana. E a outra coisa que é muito importante é a gente aprender a conversar de uma forma que a criança entenda. As crianças são muito inteligentes, elas captam tudo muito rápido. Então, quando você vai pedir para fazer algo, faça isso em rapport com a criança. A PNL nos ensina o que é rapport. Entre em sintonia com a criança, esteja no nível dela, acompanhe antes de conduzir. Filha, eu sei que você quer muito fazer tal coisa. Eu sei que você fica feliz quando você faz isso, seja brincar, seja qualquer coisa, e você no nível dela vai explicar. Mas agora, nesse momento, você não vai fazer, porque se você fizer,
vai ficar tarde para você fazer a lição de casa, vai atrasar para ir para a escola, para você jantar, almoçar e por isso você não vai. A criança pode ficar com raiva, mas ela entende por que não vai. O que é diferente disso? A gente quase não vê isso hoje, mas já vimos muito, né? É quando a criança escuta. Não porque não. Não porque eu sou sua mãe. Quando a mamãe não estiver perto, ela não obedece. Nós damos o nome disso para a gente dar raiz para o argumento, autoridade para o argumento e não para a identidade. E isso vale para tudo. Você vai conversar com seus colaboradores, dê raiz, deixe eles entenderem por que eles estão fazendo o que estão fazendo. Sabe? Porque se por acaso aquela tarefa não for feita, você pode fazer esse exercício. Será que ficou claro para aquela criança o quanto aquilo é necessário ser feito? Necessidade. Necessidade significa quando a criança fala, eu preciso, eu tenho que. Capacidade. É quando ela fala assim, eu sou capaz de fazer. Ela precisa saber que dá conta de fazer. E o D aqui, ó, é dever. Eu me comprometo. Nós chamamos isso aqui na PNL de estrutura da mudança. Quando alguma mudança não está acontecendo, é porque tem algum desses aspectos que não foi trabalhado. Você pode usar isso em qualquer contexto. Ô filho, você vê o quanto é importante, o quanto é necessário você se dedicar mais aos estudos? Tá aí o resultado das suas notas. Eu não posso estudar para você, é você. Ah, ok, eu vejo. Você está com alguma dificuldade? Você se sente capaz de ir? Não, mamãe, eu quero uma professora particular. Ah, tudo bem, então vamos providenciar. Ou ele pode fazer, ah, eu sinto capaz, sim. Você se compromete com isso? Ah, eu não estou comprometendo porque o meu irmão vai brincar e eu não posso brincar. Então aqui eu preciso clarear melhor isso aqui. Isso aqui também vale quando você vai trabalhar com seus colaboradores. Sabe aquela tarefa que precisa ser feita e não está sendo feita? Será que eles têm clareza da necessidade que aquilo seja feito? E você pode perguntar diretamente, você sabe a importância disso ficar pronto até tal horário todos os dias? Eles falam, eu faço isso, não sei nem para onde que isso vai, não sei nem para onde vai esse relatório. Vocês estão com dificuldade de preencher? Não, também não. Então eu já entendi isso e isso. E o que está acontecendo que isso não está sendo feito? E a pessoa pode falar assim, eu nunca sei de quem é a obrigação. Então está faltando uma comunicação mais clara, distribuir melhor os papéis. E aí você está falando, nossa Luísa, você está falando coisa para gestor, para líder, para pai, para mãe. É que pai e mãe é líder, quer queira ou não queira. Nesse final de semana, no curso de PNL que começou, tinha muitos homens, tinha mais homens que mulheres, porque teve uma empresa também que mandou vários gestores para fazer o curso. E eu falava um pouquinho sobre isso. E um pai falou assim, Luísa, quando é no meu trabalho, eu tenho uma confiança em mim, eu desenrolo tudo, tudo acontece. Tudo fica pronto no tempo ideal, fica tudo bem. Mas em casa, eu me sinto um bestonha, uma mistura de besta com pamonha. Eu tenho medo de errar com as minhas filhas, meus filhos, eu piso em ovos.
eu não me posiciono. E o preço disso, a conta já veio. Ele tem filhos que não têm limites, ele tem situações e que ele não está sabendo, ele perdeu o fio da meada. Eu até entendo, o pai fica fora muito tempo, ou a mãe, e quando chega em casa, ele entra numa culpa e acha que não pode chamar atenção. Se o pai não educa, quem o fará? Essa é a tarefa. Essa é a doce e árdua missão da parentalidade. Eu te pergunto, você tem consciência? Qual é o impacto que aquilo que você faz ou deixa de fazer na vida dessa criança? Dependendo da idade, a criança é como uma esponja seca, ela absorve tudo. E se eu não paro para me capacitar, pode ser que eu chegue à conclusão que aquela riqueza toda que eu tinha para cuidar é como uma empresa que faliu. Tem famílias que falem, ficam falidas. Por quê? Porque não se trabalhou a mentalidade dos líderes, dos pais. E é por isso que hoje nós trabalhamos com um projeto, aliás, não é de hoje, ó. Há mais de 20 anos, eu criei um projeto com o objetivo de desenvolver maturidade emocional nas crianças, que é o projeto Golfinho, onde as crianças desde pequenas, a partir de 8 anos, aprendem PNL, organizar os pensamentos, nutrir sentimentos bons, aprendem normas de convivência, aprendem a construir visão de futuro, aprendem a ser obedientes, mas isso em parceria com os pais. E a partir do momento que a gente começa a desenvolver a criança, nós estamos na realidade garantindo um adulto melhor. Quando eu tive essa ideia, eu fiquei pensando, por quê? Esperar que a criança fique adulta para chegar à conclusão que tem muitas feridas na infância que precisam ser curadas. A criança, quando ela não gosta da matéria ou ficou chateada com o professor, ela bloqueia. Sabia disso? Mas não é só a criança, a gente também. Uma pesquisa recente, eu li em algum lugar que muitos dos diagnósticos de TDAH, na realidade, são crianças que estão experimentando um problema emocional, de baixa autoestima ou de insegurança. E quando a gente coloca esse rótulo, a gente só olha através desse rótulo. Eu sei que tem exceção, mas eu sei também que quando você trabalha pai e mãe, quando você harmoniza o relacionamento e quando você organiza a hierarquia, todo o sistema familiar, as crianças crescem com segurança, em sabedoria e tamanho. Eu realmente acredito nisso. E tá aí para você que é pai e mãe uma oportunidade. Nós não só temos uma formação em PNL que muitos pais vêm fazer e que ajuda em todas as áreas da vida, como também temos o Clube Indesp, uma comunidade onde você vai desfrutando semanalmente de encontros comigo e outros profissionais, para que você vá reajustando cada vez mais, enriquecendo o seu mapa de mundo, para que você não só possa transitar mais feliz pela vida, como contribuir mais com todos os papéis que de alguma forma Deus atribuiu a você, ou você escolheu, inclusive o papel de pai e mãe.
Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: ser pai, ser mãe é desenvolver a arte de se tornar dispensável. O quanto você está confiando na competência do seu filho, da sua filha? O que você tem feito para fazer de forma diferente? Comportamento é resposta de comportamento. Muitas vezes eu vejo o pai falando: já é a 10ª vez que eu vou falar. Por que não mudou? Não mudou a segunda vez? Se sentiu que não funcionou? O que você está trabalhando para ter mais resiliência, mais recursos, para que essa riqueza tão grande, chamada família, esse valor tão maravilhoso, possa crescer de forma saudável, em harmonia. Muitas das procuras que nós temos de dificuldade dos filhos, quando o pai faz uma formação em PNL, fica 120 horas se trabalhando, ele não vai ter mais problema como tinha antes. Porque ele vai acessar os recursos, ele vai mudar a forma de abordagem, ele vai aprender a fazer conexão, ele vai aprender a construir uma relação de credibilidade. E isso não tem preço. Quando a criança cresce num ambiente seguro, onde ela pode ser quem ela veio para ser, onde o pai conhece a forma que ela pensa, conhece o que está nutrindo o emocional dela. Quando a gente vê crianças se cortando, crianças se deprimindo, crianças apáticas só diante do computador, eu fico pensando: meu Deus, como é triste. Se ela está assim agora, que tipo de adulto ela vai ser? E tá aí um convite para você, pai e mãe, porque cada minuto que você escolhe não despertar para essa necessidade de ser um pai mais competente, mais eficaz, se você não vem capacitar, pode ser que você esteja terceirizando esse papel que só você pode exercer.